Hoje a gente vai falar da atuação da odontopediatria na alteração dos freios orais. Então, a gente trouxe uma odontopediatra para dividir comigo as alegrias, as angústias, por que a gente começou, por que a gente se encontrou, como a gente se encontrou, né? Deixa eu botar aqui. E aí eu achei bem interessante a gente trazer essa troca e para a gente trazer para vocês que todo mundo passa aperto, sabe? Que a realidade é que a coisa não é tão fácil e mais importante ainda que a gente não consegue avançar sozinha, né? Ou sozinho, se tiver trabalhando. Nossa, quanta flor linda, gente. Agora quando eu começar a live, eu vou pedir flor para todo mundo. Deise, solicita para mim para você entrar. Ah, eu quero ver Deise aqui. Pronto, peraí. Só um minutinho, gente, que eu vou ver a solicitação da Deise aqui. E aí, enquanto ela tá vindo, como eu acho importante a gente trazer a realidade, né? Gente, peraí, só um minutinho que eu fiquei até nervosa agora. Passei perfume novo já para receber. Você não tem noção! Eu tenho a honra de receber a Deise Espessato. Eu falei o nome certo? Então tá. Nessa live, para a gente trocar, eu estava explicando para eles o quanto que é importante a gente saber que todo mundo passa angústia, todo mundo passa dúvida, né? E eu tive o prazer de conhecê-la no Congresso dos Freios Orais. E a gente está com um workshop acontecendo no sábado. E uma das coisas que mais a gente quer trazer é a prática. Porque a gente vê nos stories tanta dúvida, tanta pergunta no direct, que antigamente a gente falava que era mais fácil. Não é fácil trabalhar com os freios orais, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que voa, uma pessoa interessada, uma pessoa que estuda, que se interessa, e os nossos encontros, quando ela na turma dela, eram encontros riquíssimos, sabe? Né? Os encontros ao vivo são momentos tão ricos. E a gente quer fazer dessa vez um encontro, praticamente um encontro ao vivo, sabe? Esse workshop. E aí, para a gente trazer essa semana pessoas de cada área. Então, a Lari vai conversar com consultora, eu vou conversar com o odontopediatra. E aí eu te convidei e você aceitou. Olha que alegria. É uma honra estar aqui, né? E eu vou dizer assim, ó, meninas, eu fiz parte da primeira turma e todos os workshops que tiveram, todos eu faço até hoje. Todos eles eu participo, porque a gente sempre aprende. Sempre. Eu sempre aprendo. Quando eu vou preparar o workshop, eu sempre aprendo para a gente trazer. E como a gente está tendo mundialmente avanço nos estudos, a gente sempre vê coisa nova, né? E assim, eu quero que você traga, Deise. As meninas já devem me conhecer, as pessoas que estão aqui, mas sempre tem gente nova. Então, eu sou a Irma Roth Schaefer, eu sou odontopediatra dos freios orais. E eu comecei nesse processo desde que eu ouvi falar que eu podia ajudar um bebê a não ter problemas futuros. Eu, na verdade, não ouvi essa palestra falando só de amamentação. Eu estava num congresso de odontopediatria e a professora Roberta Martinelli citou, e logo em seguida veio um otorrino falar a palestra, né, em seguida. E aí, a minha preocupação era, na verdade, uma preocupação misturada com alegria, tipo, eu posso ajudar ainda bebê? Aquilo me chamou muita atenção, né? E como é que foi para você, Deise, para você começar a trabalhar com isso? Eu sou Deise Espessato, eu sou odontopediatra aqui no Rio Grande do Sul. E sou especialista em saúde materno-infantil também.
a minha caminhada começou bem antes, né? E quando a gente, ainda com a odontologia intrauterina, e a amamentação fazia parte disso. Eu acho que está tendo retorno de voz. Um eco. Não sei. Deixa eu tentar. Melhorou? Tá falhando o áudio. Ainda tá. Ainda tá. Eu acho que tá. Aham. Vamos ver. Vamos esperar para ela ver. Ainda bem que o meu tá bom, porque eu tava com medo de estar aqui no hotel no Wi-Fi e tá com problema. Mas vamos ver se vai melhorar lá. E é interessante, né? Essa parte que a gente começa a trabalhar na amamentação e essa parte da intrauterina, e a gente não ouvia falar sobre freio, né? Então você que está aqui, que está acompanhando a live, me fala se você ouviu alguma vez no curso de alguma capacitação, se você ouviu falar do freio, ou se você começou a ouvir isso, ou ler sobre isso, estudar sobre isso aqui, ou fazendo um workshop, uma maratona da gente. Me conta aqui. Oi, vamos ver se melhorou. Oi. Melhorou? Eu acho que ainda tem. As pessoas falaram para usar fone, mas eu não sei. Eu nem tenho fone aqui, porque eu improvisei que vim correndo ontem quando chegou em casa. Eu também tô aqui. Ó. Vamos ver. Acho que é o teu que fica dando Melhorou. eco no meu, de repente. Será? Deixa eu ver uma coisa. Ó, tá falando que... Gente, fone... Está ruim o áudio, tá ruim. Não vou nem vamos achar ver. fone, gente. Mas do jeito que você falou agora, não deu mais eco. devagar, então. Agora você falou, melhorou. Pessoal, então, o que eu ia falar, né? Quando eu comecei na vida de freios, eu era muito mais feliz, porque a ignorância deixa a gente feliz, né? A partir do momento que tu começa a abrir Exatamente. olhos, você começa a ter uma visão diferente e aí você não para nunca mais. Então, às vezes, a ignorância é uma benção, porque enquanto você não vê, fica mais tranquilo para você não ter a responsabilidade de ter. Quem procura acha. Então, se você não está olhando, você não tem a responsabilidade de assumir aquilo que você viu. Entende? Então, quando eu aprendi a fazer isso, era o tal do pique. E eu era feliz com o pique. Né? Hoje eu fico, meu Deus, o que eu fazia nessas crianças em 1500 a.C.? E a gente é uma caminhada, né? E a Irma e o pessoal dos freios orais entrou na minha vida a partir do momento que eu vi que precisava muito mais de uma rede de apoio, assim como as mães puérperas precisam, a gente precisa de uma rede de apoio. E eu, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa aqui. Eu tenho um anjo da guarda de consultora, aliás, 2 consultoras, que são 2 anjos da guarda, que não é para amamentação, gente. A língua é um músculo respiratório. E aí a gente começa a ver, no futuro dessas crianças, a diferença que a gente faz, que a anquiloglossia não é só para amamentar. A amamentação são 6 meses. E depois, a primeira ortodontia dessa criança é uma língua bem posicionada. Então, a nossa responsabilidade como odontopediatra não é cirúrgica, é diagnóstica. É fazer a diferença na vida da criança e dessa mãe para o resto da vida.
e não para amamentação. A amamentação é muito importante, é fantástica, porque posiciona melhor, que faz todo o estímulo do sistema estomatognático, dos músculos da face, do crescimento ósseo, mas e o respiratório, que para mim é o que mais me dá a responsabilidade de ser certeira e de acompanhar. E o pessoal, assim, ó, do curso dos freios orais foi um dos primeiros cursos que eu fiz que eu me senti acolhida. Por quê? Porque antes as pessoas não falavam do que viam errado ou do que faziam errado. E aí todo mundo era perfeito e eu era a única que pecava. A partir do momento que eu vi que as meninas diziam, ó, isso deu certo, isso não deu certo, isso eu fiz uma cirurgia de livro e ficou uma porcaria, porque, né, a gente tem limitação e a maior limitação da gente é a cicatrização. A gente não tem noção do padrão de cicatrização dessa criança. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar, que é complicado, que é frustrante, que é aquilo que, assim, ó, a ignorância é uma bênção. Quando eu não vi, eu era feliz. Hoje que eu acompanho, eu tenho vontade de me atirar pela janela. E eu tô no 11º andar. E quando as meninas diziam, acontece com a gente também. Meu Deus, que bênção. E o que a gente faz? Além de chorar, né? Porque a gente chorava bastante. Então, é uma caminhada e a gente precisa estar todos juntos, com humildade. Porque ninguém sabe mais do que ninguém. A gente, às vezes, nós nos reunimos toda sexta-feira, aqui em Passo Fundo, a gente tem um grupo de consultora, de odontopediatra, psicóloga, osteopata, fono, uma pediatra. A gente se reúne e discute os casos, porque nem sempre é um caso barbado. Aliás, caso barbado nunca mais chegou na minha mão, né? Sempre, tu também não, caso barbado não chega mais, né? Então a gente fica ali, tá, e agora? Pra cá, e agora? Pra lá. Vai fazer cirurgia? Cirurgia, às vezes, né? Por que demora? Nós demoramos 1h30 aqui para fazer uma cirurgia. Tu fica cortando 1h30? Não. Eu fico avaliando e fico conduzindo esse caso 1h30, às vezes 2 horas. Porque é um contexto muito complexo, que não é só fazer o teste da linguinha e cortar, fazer o pique, sem anestesia ainda. E eu confesso... Eu tô deixando você falar porque eu tô com o meu microfone mudo para não dar eco, tá? Aí você fala, na hora que você quiser, eu entro aqui para falar. Mas deixo. Oh, tá lindo, maravilhoso. Porque quando eu fiz o primeiro curso, que eu fui procurar, não existia curso sobre isso. Quando eu fui procurar, não existia nada. Eu procurei nos livros, falei, gente, e eu fiz a minha primeira frenotomia com o professor Luiz Walter, mas porque a criança não falava, tinha dificuldade da fala. E ele fez, gente, foi com anestésico oftálmico. Foi o mesmo que eu aprendi num outro curso de cirurgia. Então, quando eu comecei a procurar, eu não achava. E aí eu recebia direct e eu falava com as meninas, gente, eu preciso passar uma realidade, porque não é esse mundo cor-de-rosa que se pinta, porque, gente, querendo ou não, o Instagram traz isso, né? Traz uma... É assim, não era assim, agora ficou assim. E a gente tem que ter esse cuidado, porque não é a nossa realidade. E vou te dizer, Deise, hoje você recebe esses casos, né, mais cabeludos, porque a gente começa a se tornar referência. Eu acho que o dela tá travando, não sei se é o meu ou se é o dela. Foi? Foi? Então, eu acho que é tão importante a gente trocar e dizer sim o que está dando certo, o que está dando errado. Foi o que eu estava conversando com ela no WhatsApp, que essa troca e a gente ouvir o que o outro está fazendo de diferente é também importante, porque a gente cresce. E o que a gente vê isso em tudo, né, gente? A gente vê isso em política, a gente vê isso na nossa área, que é a coisa do, não, eu faço assim, e se fulano faz assado, tá errado.
mas está dando certo com ele está tendo resultado positivo. Então, vamos aprender o que tem ali que a gente pode acrescentar. Mas você, quando viu o nosso curso, que você entrou, foi esse motivo, foi essa motivação. Principalmente de falar assim, eu estou num lugar que eu sou acolhida, né? Que eu não preciso ter medo de dizer que algo, eu tô com dúvida, eu tô com medo. E esse foi o meu maior propósito quando a gente se juntou. Porque a gente tinha muito e eu não tinha com quem tocar. Eu bati, Deise, em várias portas e eu recebia muitos nãos. Eu posso passar um dia, eu posso conversar com você, e foram nãos, sabe? E sempre olhando para mim de cima para baixo. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei. Primeiro, eu aprendo muito com todas vocês. Então, eu sempre acreditei que eu posso sempre melhorar quando a gente tem essa troca. Ou a gente falar de igual para igual. Não existe uma coisa tipo, eu posso estar mais avançada no conhecimento, mas a troca, o que eu vou passar para outra pessoa, para outro profissional, me enriquece em primeiro lugar, sabe? Então, assim, quando você participa do curso, né? Que é por isso que a gente está chamando as pessoas para o workshop que vai ser sábado, de 9 a 1 hora. A gente quer fazer a parte prática, a gente quer dizer como que diagnostica, porque você tocou nesse ponto. Durante um tempo a gente focou muito na técnica, né? Pra gente, como odontopediatra, pra gente fazer uma bela cirurgia. E a gente viu que para fazer uma bela cirurgia, a gente precisa de um belo diagnóstico. E aí a gente descobre que o diagnóstico não é tão simples como a gente pensava. Não. Não é tão simples. E aí eu quero entender não como você transformou, sabe? Mas como a gente mudou. Vamos trazer de um ano para cá, porque o meu olhar mudou de um ano para cá. Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente vê o quanto que a gente caminhou. Eu dou graças a Deus pela ciência. E existe sim a experiência clínica, a evidência científica, e existe a gente apoiar o outro, sem a gente apontar ou virar um embate, mas um debate sadio, que a gente precisa, né? No mundo inteiro está precisando isso, né? Fala para mim. Eu vou fechar meu... deixou segura, o que me deixou com vontade de poder crescer ainda mais. Sempre, né? Eu sempre prometo para minha secretária, para minha auxiliar, o ano que vem não vou fazer curso nenhum. Aí ela olha só de rabo de olho. Eu já me inscrevi em vários. Ela olhou para mim e disse, que interessante, não vai fazer nada, né? Uhum. Porque sempre tem algo que eu preciso, eu sempre acho que eu nunca sei. E o que me motiva é que toda vez que a gente colocava algum caso, que a gente discutia, todo mundo estava aprendendo, queria aprender, queria te ajudar e mostrava, não adianta só fazer assim. Primeiro tenta fazer assado para te facilitar depois. Porque o posicionamento da criança dentro do útero, às vezes, vai te complicar na hora de você fazer a cirurgia. Mas o que tem que ver com o freio? Vocês vão ver sábado, assim, eu não tô puxando... Olha, a gente não combinou isso, tá? A gente mal conversou, eu e a Irma, ela me disse, vamos fazer a live às 6, topa? Eu disse, tá tudo dominado, vou dar jeito e vamos lá. A gente nem sabia o que ia falar direito. Ela disse, a função do odontopediatra. Eu disse, então tá, vocês vão ver a importância que é saber se essa mãe fez parto ou cesárea. Isso vai influenciar no freio. O freio tá ali, tá, amiga? Mas se você não fizer alguma coisa para essa criança estar bem, tu vai confundir uma anquiloglossia, de repente, com o posicionamento que essa criança tava e não consegue mamar, porque geralmente chega até a gente porque essa criança tá com dificuldade de amamentação, né? Então, é freio. Corta. Beleza. Ganho dinheiro, fico bem e a criança não vai mamar. Por quê? Porque não era freio. Ou porque não era somente freio. A anquiloglossia faz parte de um contexto inteiro. E se você não limpar tudo direitinho, você vai se ferrar, amigo. Então,
aprender um olhar de que essa criança, ver ela como um todo, essa mãe ver ela como um todo, que faz parte, esse freio, essa língua, essa boca faz parte de uma cabeça, de um pescoço, de um corpinho, e que esse corpinho precisa respirar, sugar, deglutir e sobreviver, faz toda a diferença. Porque senão vocês terão casos frustrantes que vocês fizeram a cirurgia errada. Eu fui lá, fiz e não deu certo. E aí, Daisy, a importância de saber o que é normal. Saber o que tu tá procurando. Não adianta tu pedir uma ressonância para um paciente se tu não sabe o que tu tá procurando com aquela ressonância. Exatamente. E aí, eu coloquei essa ontem, que eu fui atender um bebê, foi um casal de gêmeos, e aí eu coloquei no stories. O irmão tem alterado, mas a irmã não tinha. Só que quando eu coloquei a foto, ficou metade. As pessoas estão em dúvida. O que é normal e o que é alterado? E eu achei tão bacana que eu falei com o Tadeu, eu tenho que botar isso hoje, senão amanhã eu vou para Campinas, vai enrolar tudo. E aí, eu coloquei e as pessoas tiveram dúvida. Então, é exatamente isso. Entender que o que eu tô vendo não tem alteração da anatomia, mas o que é uma anatomia normal? A gente esqueceu o que é uma anatomia normal. Ter freio quer dizer que vai ter problema? E na anatomia ali não tinha freio, tinha uma área com uma tensão pela elevação da língua. Então, eu acho que a gente precisa só clarear, por isso que a gente quer trazer esse workshop com a prática, porque a gente quer clarear o que fazer. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem protocolos, não está aqui discutindo que protocolo é melhor do que o outro, é o que você se adapta, igual técnica cirúrgica, eu sempre falo isso, né? Mas para gente odontopediatra, eu e Deise, nós estamos aqui, nós operamos, a gente precisa entender que é a anatomia que tem debaixo dessa língua. Eu não posso só ver essa criança chorar, fazer assim para ver. Não, eu preciso sentir, eu preciso saber se é soalho, eu preciso passar meu dedo, eu preciso ver se é espesso, se não é, como tá isso. E aí o menino apresentava um mega espessura e a menina, que foi o outro story, normal. A menina mama, a menina ganha peso, tá perfeito. E os dois vieram com o teste da linguinha normal da maternidade. É esse o detalhe que eu precisava. Então, por isso que eu trouxe os dois, porque um é normal e o outro é alterado. E a gente precisa partir do normal. E a gente vicia muito o olho, porque quem chega no teu consultório? Chega quem está com problema. Porque ninguém vai passear no teu consultório assim, doutora, achei tão legal, fiz o teste da língua, vim fazer o reteste aqui para saber se está normal mesmo, está tudo fluindo bem. Não, ninguém vai fazer isso. Normalmente chega porque está apresentando algum problema. Ou alguém falou, olha, eu já fiz todo o manejo, mas não melhora. Vamos reavaliar o freio? Aí sim. Então, eu acho que a gente precisa sim avançar nessa capacitação do diagnóstico. Essa capacitação. É só botar o dedo e levantar a língua? Tem que fazer uma manobra, mas você tem que saber onde você tem que fazer a manobra, o que você tem que observar. Tem uns protocolos, gente, que eu chamo que é cara crachá. Então, hoje, para não ficar naquela coisa de ser a gente tá vendo coisa, eu agora vou dar uma dica aqui, tá? Como odontopediatra. A Deise sempre vê lá nos encontros que a gente fazia isso. Que dá certo. Vamos ver se dá certo aí para vocês, depois vocês me contam. Eu pego a triagem, que tem as fotos, eu uso o protocolo da Roberta Martinelli, né? Triagem do teste da linguinha. Então, tem as fotos. E aí eu filmo, todo bebê eu filmo, e aí eu printo a tela com a anatomia do freio. E eu vou fazendo, gente, o teste, não é sozinha não, eu vou fazendo com os pais. E eu vou mostrando, o que você acha? Esse freio aqui tá igual a esse? Seu bebê dorme assim, porque na triagem o bebê, né, dorme com a boquinha aberta ou fechada, a anatomia, onde esse freio se insere, eles vão fazendo e eles pontuam e eles veem que não tem problema. Sabe qual é o problema? É quando a gente tem que
colocar a cavidade, o dedo na cavidade oral e saber fazer a manobra. É treino, não tem como a gente fazer. E entender que de repente tem uma tensão. Entender que a posição que você vai fazer o teste da linguinha pode estar super estendido no pescoço e achar que tem uma anquiloglosssia, talvez não tenha. Esses detalhes é que a gente não pode menosprezar para dizer não é um teste muito simples. Não é um teste muito simples. Teste simples é né? aquele que a língua está presa na ponta, no ápice da língua, colado praticamente no lábio. Esse, até a minha secretária lá na frente, quando recebe o paciente, sabe, doutor, está alterado. Mas esse, olha, né? Então, quando me perguntam, geralmente chega aqui alterado, minha amostra é meio viciada. Porque é difícil chegar lá. Eu vim aqui para te ver o que é um freio normal. Eu tô pagando a consulta para te ver como tá bonito. Que não tem nada. Esses me mandam foto no WhatsApp. Não vão lá para me mostrar. Então, a minha amostra é um pouco viciada. Mas, se essa criança... Lembrando que a língua não é um músculo chamado lingoglosso. É um conjunto de músculos. E se tem tensão em algum desses músculos, pode fazer com que o teu teste dê alterado sem ser. Porque está tão tenso que você não consegue nem colocar o dedo na boca dessa criança. Lembrando que tem crianças que nascem bem pequenas. Inclusive crianças um pouquinho prematuras, né? Que você vai... tu não vai fazer um teste numa criança prematura. Mas que eu digo, quando eu falo prematuro, não é prematuro, que é uma criança menor, pequena, com aquela boquinha que o meu dedo, que é gordinho, não tem como entrar na boquinha. É tanta tensão que você faz massagem. Você não vai direto na boca, faz massagem, relaxa, e a criatura tá tão tensa que se tu colocar o dedo, não sei como é que não gangrenou o mamilo da mãe. Aquilo é tanta pressão que a coitada da mãe, se vem fissurada, ela vem com razão, porque aquilo parece uma guilhotina, gente. Então, toda essa tensão também tem que ser levada em conta, que são vários músculos que formam a língua. E aí? Vai cortar? Boa sorte para ti. E lá no workshop, a gente quer mostrar a ação das 4 funcionalidades, das 4 profissionais juntas numa avaliação. Então, as pessoas acham que a gente trabalha no mesmo espaço físico. A gente não trabalha no mesmo espaço físico. Esse é um sonho, mas não dá ainda para fazer isso. Então, como a gente atende também profissionais, outros profissionais. Então, a Lari não atende só paciente meu. A Camila não atende só paciente meu. A Aline também não atende. Então, para quem não conhece, a Aline é fono, Camila osteopata e a Larissa consultora de amamentação, a enfermeira consultora. Então, quando a gente junta e a gente vai trazer no workshop todo esse olhar, sabe? Porque é onde eu quero muito, a gente quer muito trazer essa prática, esse olhar, a importância desse olhar, sabe? Que tem a parte teórica, mas para a gente trazer a prática também. Então, assim... O que facilita a nossa vida, gente, como odontopediatra, ter esses profissionais. Mas aqui na minha cidade não tem osteopata. Mas não tem uma fono. Então, procurem, tem vários trabalhos, vários profissionais que vocês podem, que não é tão longe da cidade de vocês, formem uma rede, né, um networking que vocês possam confiar, porque facilita o trabalho de vocês. Porque senão, quem não fez o trabalho correto, adequado, foram vocês. A gente precisa de uma rede, precisa de alguém para nos chamar de companheiro, né, que... É isso aí. E principalmente isso, o Daisy, que você traz, que quando a gente não programa no diagnóstico, né, no pré-operatório, quando a gente não programa o pós-operatório, gente, a gente é odontopediatra. É a gente que opera. Então, vai dizer o quê? Que a cirurgia que deu errado. Então, quem é odontopediatra aqui, coloca nos comentários para mim se vocês concordam com isso. Então, eu aprendi, e eu lembro que meu marido falava assim, gente, mas tem que ter um parâmetro, a gente tem que ter um critério, o que é aderência, o que é cicatrização, em que momento. E aí a gente foi
Não existia protocolo com a gente. Então a gente foi criando um protocolo, que graças a Deus hoje a gente já está caminhando e tem resultados, mas a gente foi criando o nosso protocolo porque não existia. A gente não acreditava em certos exercícios pós-operatório. A gente acreditava que tinha que aguardar por conta de uma cicatrização, mas o que? Até quando? Quando agir? E aí, quando dava problema, qual era o problema? Era a cirurgia. Caía na conta cai ainda na conta do odontopediatra. Então, quando a gente prepara esse pré-operatório, é porque a gente tem que falar assim para a família: eu não consigo resolver a anquiloglossia sozinha. E isso não é questão de humildade, é questão de responsabilidade. Então, quando a gente chama você, vem para um workshop, porque a gente recebe todo dia no nosso direct dúvida. Então, é para dizer assim, a gente está fazendo o máximo, tudo que eu posso, como odontopediatra, trazer de profissional para agregar no curso, é anestesia, é nutrição, tudo que eu posso fazer, a gente traz. Mas tem coisa que a gente ainda aprende. E como que a gente aprende? Com caminhar. E quando a gente faz isso junto, é muito mais fácil. E eu não sei, mas quantas angústias vocês já passaram quando você fala, gente, essa cirurgia, estava tudo tão certo. O que eu fiz que deu errado? Quem que não ficou com o coração assim? Quem que não acordou? Gente, desculpa, mas a gente dorme direito com uma coisa dessa? A gente não dorme direito, a gente fica arrasada. E aí a gente tem que procurar o que fazer para não acontecer isso. Por isso que a gente preza tanto esse olhar que a Deise está falando, da musculatura, entender se esse bebê estava pélvico ou cefálico dentro da barriga. Termos que na odontopediatria talvez a gente não usasse, que a gente tem que começar a conhecer. A gente não precisa saber tratar uma plagiocefalia, mas a gente precisa saber identificar. E eu só aprendi isso depois que eu aprendi com a Camila, depois que eu fui buscar. Quando eu ouvi num curso que eu fiz, que o osteopata estava muito interessado em anquiloglossia, eu falei, gente, o que é isso? Osteopata? Faz o quê, gente? Vamos aprender. Então, essa coisa de falar assim, nossa, a Irma sabe osteopatia. Eu vim aprender. Eu passei pela curva de aprendizado como todo mundo. Então, e hoje eu vejo, eu não vivo sem. Hoje não dá, porque eu só atuo nessa área. E quanto mais você estuda, mais você se torna referência e mais casos difíceis exatamente chegam, né, Deise? E o que eu acho bem interessante pontuar aqui é que não é que a anquiloglossia provoca uma plagiocefalia, entende? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que isso pode interferir nessa criança não estar conseguindo fazer os movimentos corretos. Então, é uma reabilitação do corpinho da engrenagem toda. A gente tem uma peça do zíper que está ali manca. Tu vai, abre e fecha com o zíperzinho manquinho, consegue, mas vai chegar um ponto que vai espanar e tu não vai mais abrir e fechar. Então, essas pecinhas têm que estar numa engrenagem bem certinha. Então, quando falam assim, estão dizendo que a anquiloglossia dá plagiocefalia. Gente, a gente não está falando isso. A gente está falando do respeito desse corpinho, dessa engrenagem toda. Até porque não é todo problema da língua que é causado por um freio alterado. Até porque não é todo problema da amamentação que é causado por um freio alterado. Exatamente. Exatamente. Então, a gente vê crianças que têm uma plagiocefalia e um problema postural que não conseguem mexer a língua por conta disso, não porque tem uma anquiloglossia, mas a gente precisa avaliar, saber o que é normal, voltando para a normalidade. Então, quando a gente fala isso, poxa, mas você atende muito bebê. Atendo. Quantos a gente atende? A Deise acabou de falar que a consulta dela não 1h30, 2 horas. A gente não faz mais consulta de 15, meia hora. Isso não é uma realidade nossa. Então, quantos bebês a gente consegue atender por dia e quantos bebês nascem?
Então a gente precisa, em vez da gente começar a atacar, que a gente precisa, eu acho que nos acolher, inclusive a gente, pessoa, a gente tem que se olhar, acolher mais e também acolher o outro profissional, sabe? Então, quando a gente fala que envia aviãozinho, é porque a gente sabe que tem gente que merece saber isso. Eu, por mim, andava de megafone falando, gente, a gente sabe que um caminho, mas você sabe outro, você quer agregar com a gente? Então, assim, é tão importante isso que ela falou, que quando a gente coloca um post no nosso perfil, a gente recebe alguns comentários falando, não, mas não é nada disso, porque o meu bebê fez isso. A gente não está dizendo que isso é a causa de todos os problemas ou que a criança com anquiloglossia vai mostrar. Não, a gente está apontando principalmente o número de mães que a gente recebe mensagem aqui no direct sofrendo. É sofrimento, é família sofrida que precisa de um apoio e pede, pelo amor de Deus, inclusive no nosso site tem os profissionais cadastrados do país, porque a gente recebe esse pedido. Então a gente fez uma coisa para facilitar a vida de vocês, mas a gente não está dizendo que todos os problemas são causados por anquiloglossia. Não é isso, e a Deise pontuou perfeitamente. Só que a gente, como odontopediatra, então é legal a gente chegar aqui e falar assim, bom, a gente tem uma equipe, eu sou complementada, né? Meu trabalho é complementado, assim, 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 como se fosse o mundo da fantasia. Não é. Não é. Não é. E a gente está acostumado a ver no Instagram isso, a gente está acostumado a ver Facebook, não sei se o pessoal vê muito, mas a gente está acostumado a ver isso. E não é dessa forma, é muito importante. Eu estou no meu último módulo do mestrado e eu vim com um desafio de fazer artigo, de escrever artigo consistente. E durante todo esse processo, sempre um embate, porque as pessoas têm um certo preconceito em relação à anquiloglossia, é isso que a gente está construindo, sabe? E com jeito, eles falam assim, não, mas com teu jeitinho, você foi construindo isso. Não é com jeitinho, é com respeito. Eu respeito, porque não, gente, de novo, a gente vive esse momento atual, né? Então é respeito de uma curva de aprendizado, é respeito de que nós, né? Essa odontopediatria, exatamente como odontopediatra. Nossa, você não sabe isso? A gente escutava assim, ó. Ah, aquelas ali são as loucas do freio. E aquilo me machucava, sabe? Porque, cara, não é que é a louca do freio. Tu vê toda criança. A cada 10 crianças, uma tinha alguma coisa, e era freio. E aí mandava para fono, não, esse não é, tá? Então faz isso, faz isso, faz isso. Ok, salvávamos vários da cirurgia. E aquilo me machucava, porque, cara, eu não sou a louca do freio. Casualmente, quando chega, que já deu, já passou por um monte de coisa. E aí, humildade, sabe assim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, a gente vê o respeito, é trabalho de formiguinha. A Martinelli sempre fala isso, é trabalho de formiguinha, ok. Baixo a minha cabeça humildemente, sim, sim, eu tô aqui, eu tô aqui. Hoje a gente recebe indicações de pediatras que às vezes eu digo, uou, se esse tá me encaminhando, então eu acho que eu tô fazendo algo certo. Porque era completamente a bandeira anti-cirurgia. E hoje, se está me encaminhando, é sinal de que o meu trabalho de formiguinha desses trocentos anos que eu tô, que só são 30 anos de formada, então eu acho que eu tô no caminho certo. Então eu tô mostrando, e os pais notam a diferença, porque não é simplesmente só um processo, uma técnica cirúrgica. É uma construção dessa família viver melhor, dessa criança estar melhor e não vir mamando com os bracinhos assim, ruim, com dor, e a mãe assim segurando uma fralda para poder amamentar, que o mamilo está sangrando, que o peito está morrendo de dor. Isso não é justo, isso não é humano. Então, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz se me chamarem da louca do freio. Não ligo mais. Que bom ser conhecida como a louca do freio.
E é só dar tempo ao tempo, né, Daisy? Quando eu ouvia isso, e é muito interessante porque é igual, acontece igual, agora menos, mas acontecia assim, igual que você falou, igual. Então, quando eu ouvia isso, a minha secretária, muitas vezes eu conversava com a Josi, eu falava, Josi, que tristeza, dá vontade da gente parar com tudo. E ela olhava e falava assim, não, pensa na mãe que acabou de sair daqui do pós-operatório que você teve. Pensa nisso. Porque quantas vezes eu e a Josi a gente chorou junto com a mãe num pós-operatório, né? Então, isso tudo que você falou sobre pediatra, sobre indicação, o quanto que a gente já penou, né? Eu acho que a gente já passou o tempo. Eu acho que eu também ouvi essa semana semana passada, de uma família que falou assim, não, eu falei com um pediatra e ele falou, não, você pode operar de olho fechado. E eu fiz essa mesma coisa, eu falei, que falou isso, E, sabe? Então, e foi o tempo. Só o tempo mostra o resultado. Mas a gente precisa que a família, muitas vezes, passe, não por cima, mas que passe, feche um pouquinho o ouvido do pediatra para acreditar no que estão vendo. Talvez eles troquem com outras famílias para falar, não, eu vou dar um voto de confiança porque eu não aguento mais, que é isso que você falou, que é desumano que acontece. Né? E aí, quando a gente vai mostrando o resultado, essas crianças vão apresentando, as famílias vão ganhando qualidade de vida. E uma coisa que eu vejo sempre aqui, os professores falando que qualidade de vida é um dos itens mais difíceis da gente medir numa pesquisa. Eu não sei, então, com a pesquisa, eu vou filmar a entrada dos pais no dia que ele chega para o diagnóstico e a entrada do pai e da mãe no dia do pós-operatório. Eu já falei isso para todas as famílias. Eu falei, eu vou filmar, porque o semblante é diferente. O semblante é diferente. Não adianta. Pode até estar ainda patinando um pouquinho, né? Demorando mais, mas o semblante é diferente. Mesmo que não esteja dormindo a noite inteira, a angústia, o sofrimento vai passando, gente. E isso não é uma promessa. Isso não é a promessa, entendeu? Então é isso que eu quis trazer a Daisy aqui como odontopediatra, porque eu falar, todo mundo já está meio cansado de me ouvir aqui, entendeu? Mas eu falar, a Daisy repetiu, e a gente não combinou de falar isso, a gente não se falou para isso. Então, não deu tempo, gente, só eu mesmo, não deu tempo. Então, isso acontece com a maioria das odontos e dos odontopediatras. Eu recebo mensagem falando isso. Gente, será que eu fiz certo? Onde eu errei, Irma? E muitas vezes a gente está pecando lá no pré-operatório, né? Para preparar. Mas também a gente fica se exigindo muito, porque a gente está muito sozinha, a gente sem troca, e a gente precisa disso, a gente precisa ter onde se apoiar. E dúvida a gente sempre vai ter, né? Esse networking que a gente tem toda vez. Por que eu faço tanto? Né? Toda vez que tem alguma coisa dos os orais, por que eu faço tanto? Porque é networking do mundo inteiro. Tem pessoas que fazem, não só aqui no Brasil. E às vezes você tem uma mãe, você tem uma dupla que está sofrendo na Austrália. Então, mas eu sei de uma dentista que está na Austrália. Ou eu sei de uma osteopata que conhece alguém que está lá. Salvar vidas, a gente salva vidas, não porque eles estão sangrando, não porque eles estão com falta de alguma coisa, de respirar, entende? A gente salva a vida porque tu olhar para aquela família, para aquela mãe, para aquele bebê, sorrindo, dormindo, mamando, sendo feliz, porque eu sofri muito na amamentação, e eu olhava para Fernanda Lima, que na época, né, era a Fernanda Lima. Por que para Deus dá tanto para uns e para tão pouco para outros? Essa ali tem um marido perfeito, gêmeos, parto normal, amamentando tranquilo. Então, a gente faz a diferença. Isso, assim, de você ter contato com outras pessoas, trocar histórias, mandar directs. Ai, tu falou isso naquele dia do curso. Como é que foi para ti? Ai, para mim também foi assim. Eu não tinha pensado. Como você me ajudou?
Quem que é a consultora que está na tua cidade? Essa. Bah, que bom. Quem que é o osteopata? Ou tu coloca no grupo, osteopata em Roraima, Boa Vista. Ah, eu tenho. Sabe, isso assim, ó, gente, não tem preço. Poder ajudar as pessoas de uma forma de mudar a vida dessa mãe, desse bebê, não tem preço. Não tem. Tá? Então, por isso que eu tô sempre metida em tudo quanto é curso que vocês fazem. Maravilhoso. Ó, teve gente que falou assim, deixa a Deise falar. Eu tô fechando até meu microfone pra Deise falar, entendeu? Já deixei aqui, ó. Eu também, Larissa. Larissa disse que adora o seu bar. Eu também, adoro esse sotaque, gente. Adoro, amo. Olha, eu vou te agradecer de coração. Primeiro que você aceitou, de primeira. Ela nem pensando, ai, deixa eu ver minha agenda. Não, gente, vamos. E ainda troquei o horário, que eu coloquei 19 e era 18. E aí ela topou e deu essa aula aqui pra gente, né? Aula de vida real, aula de quem só confirmou o que eu apresentei, né? Que estudiosa, que vai, que consegue, eu não vou dizer corre atrás, porque corre atrás a gente nunca consegue alcançar, mas que ela está alcançando, sabe? Que ela está conquistando e se transformando. Então, Deise, eu aqui em público quero te dar parabéns e te agradecer por você ter recebido esse convite com tanto carinho e ter aceitado. Se precisar de alguma coisa, para qualquer coisa, estou sempre disponível. Tem o meu número ali no Instagram, gente. Fiquem à vontade. Aqui no Sul ou em São Paulo, que eu estou sempre indo. Eu estou sempre à disposição. É um prazer falar sobre pediatria, sobre bebês, anquiloglossia, então, maravilhoso. Gratidão. Até sábado. Obrigada, viu? Obrigada. Até sábado, 9 horas. Um beijo grande. Beijo para todos vocês. Obrigada pela presença, gente.